Olá, que tal? Então vamos a mais uma super live hoje sobre chega de pessoas tóxicas. Eu não sei como é que foi teu final de semana, se tu cruzou com alguém que parece que te suga energia, que tu anda sempre com uma nuvenzinha preta em cima da cabeça. Também não sei como é que é no teu trabalho durante a semana, mas vem comigo, vamos aprender a se blindar contra essas pessoas que a gente acaba tendo que conviver. Vamos aprender a como evitar que esse tipo de coisa se repita na nossa vida. Porque eu tenho várias mentoradas e alunas que me vêm com essa queixa. E ainda que cada uma tenha as suas especificidades, tem padrões que se repetem. Porque eu sou tão ser humaninho quanto tu é tão ser humaninha quanto eu. E a gente vive num mundo em que a gente tá o tempo inteiro se relacionando. Aquela pessoa que diz assim, porque... não, mas eu prefiro fazer tudo sozinha, eu prefiro meu cachorro, eu prefiro meu gato. Cada um tem a sua verdade. Tá tudo bem se a pessoa se sente feliz assim, mas uma das formas em que a gente tem mais felicidade é quando a gente tá compartilhando de algum momento com outras pessoas. Da mesma forma, quando alguém me pergunta assim, Elisa, como é que eu faço para me desenvolver mais? Tenha um relacionamento. Porque o ato de se relacionar, pelo próprio termo, né? Relacionamento, relacionar, esse verbo, é uma ação relativa. Diz mais que uma pessoa. São pessoas diferentes que trazem bagagens diferentes e que estão ali tendo que conviver por alguma circunstância. Pode ser por um vínculo familiar, pode ser por uma escolha, pode ser por conta do seu trabalho. E aí tem aquelas pessoas que a gente parece que não sabe como lidar. O que a pessoa vem e daí tu tava bem e daqui a pouco tu murchou, não ficou bem. Tá? E como fazer com isso? Bom, primeiro, o que é uma pessoa tóxica? Cada um vai significar de uma forma, mas uma pessoa tóxica é aquela que acaba, antes de mais nada, com a tua autoestima. É aquela que te coloca para baixo. É aquela que só sabe apontar as coisas que tu deixou de fazer, as coisas que tu fracassou. É uma pessoa que precisa, digamos assim, sugar a tua energia para se sentir bem. Esse, digamos, é mais ou menos o senso comum. Não vou entrar aqui em termos da psicologia, narcisista e tal, porque não é o escopo daqui. Aqui é traduzir para ti de maneira mais fácil para tu aprender a lidar com isso. Porque é interessante, né? O quanto a gente se deixa influenciar por isso. E isso tem vários aspectos que dizem mais respeito a ti do que o outro. Então eu quero ir falando contigo para te ajudar a abrir a perspectiva a respeito disso. E se tu acha que eu não tenho pessoas que eu considero que seriam tóxicas, tu tá muito enganada. Eu também tô dentro do mundo real. Eu sei lidar com todas? Não necessariamente, mas ao menos eu não fico escondendo. Eu olho que aquilo tá me causando um desconforto. E aí, como lidar com isso? Se a gente parar pra pensar, todos nós temos um lado bom, um lado ruim. Luz e sombra. Dias bons e dias não tão bons. Então, assim, eu, teoricamente, não me considero uma pessoa tóxica. Mas eu tenho plena convicção que tem dias que eu estou extremamente tóxica. E o que eu quero te dizer com isso? Que essas mesmas pessoas que a gente aponta dizendo que são tóxicas também funcionam mais ou menos dessa forma, né? É claro que talvez elas predominem mais no mundo preto, da desgraça, né? Do descontentamento, da frustração, da angústia. Quando eu tenho essa consciência a meu respeito e a respeito do outro, já começo a pegar um pouco mais leve, tá? Então, vamos por partes.
Imagina uma pessoa que tu convive e que tu te sente esgotado. Eu preciso te lembrar, antes de mais nada, que tu não tem como mudar o outro. O outro vai mudar se ele quiser, se fizer bem pra ele. E que ele traz uma bagagem que faz com que ele tenha vindo até aqui reagindo às experiências externas da forma como ele reage por conta de cicatrizes que carrega. Eu não quero aqui justificar o que o outro possa vir a estar fazendo contigo, mas ter um pouco esse lado mais empático de se colocar no lugar do outro, de olhar para ele e ver através disso, vai te ajudar. E quando tu entrar em contato com essa pessoa no teu dia a dia, que tu entende que é tóxica, a primeira opção que eu te daria é: como lidar com pessoas tóxicas? Porque é a pergunta que eu recebo sempre. A primeira opção que eu te dou é lidar de acordo com quem que tu tem que lidar. Mas é da minha família. Sim, mas não é porque tem o mesmo sangue que eu sou obrigada a conviver com uma pessoa que não me faz bem. Tá, isso é um primeiro momento. Aí me perguntam: mas é meu pai e é minha mãe. Tu paga teus boletos? Não. Então, baixa a cabeça, porque dentro da casa o sistema é deles, honrar pai e mãe, e trabalha pela tua independência. Quando tu puder pagar tuas contas, aí sim, tu pode sair, mas jamais deixar de honrar pai e mãe. Nem que seja honrar pai e mãe no sentido de te deram a vida. Que não é pra forçar uma convivência, não é pra forçar um amor que realmente talvez não tenha. Amor no sentido de carinho e tal. Às vezes é mais simples. E a mesma coisa pode acontecer no trabalho. O meu ambiente de trabalho só tem pessoas tóxicas. Ok, tu foi contratada pra quê? Pra fazer amizades ou pra trabalhar e produzir resultados? Então, vai lá e trabalha. É que nós, seres humaninhos, a gente tem aquela coisa de querer pertencer, de querer ser aceito. Então, quando a gente se depara com uma pessoa dessas que produz algo ruim na gente, a gente tem a tendência a achar que, eu queria conviver, eu queria me dar bem, mas isso não vai te dar bem 100% com todo mundo. Eu conheço poucas pessoas que são unanimidades. Tem uma amiga minha aqui de infância que me vem na cabeça, que todo mundo gosta. Ok, mas outras não. Eu mesmo, assim, tem pessoas que me amam e outras que, me odeiam, que eu não desço. E tá tudo bem. Lamentavelmente, não vou agradar a todo mundo. Gostaria, porque eu gosto de fazer o bem pros outros. Aqui, o Marco diz assim: toxicidade é relativo? Sim. E não é só o conceito que é relativo. É a forma como a gente lida com isso que é relativa. Aqui eu falei agora, num primeiro momento, a respeito do... Quem disse que necessariamente a gente tem que lidar com isso? Outra coisa que acontece é que a gente tende a ser um caminhão de lixo. O outro vem e te despeja a nhaca que tá dentro dele. E tu faz o quê? Aceita. É comigo, lelê, vem, pode vir. Até me veio a imagem, sabe aquele caminhão que tu fica escutando o caminhão quando engata a ré, fica aquele pi, 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 pi. Parece que tu tá ali, ó, de frente pras costas, pra traseira do caminhão, fazendo assim: isso, vem, pode vir, estaciona direitinho, vem, vira tudo aqui, doutor. Vira, endireita, pra pessoa despejar o lixo em cima de ti. Porque aí envolve teu perfil comportamental, envolve como é que tu lida nas tuas relações. A gente fala de dependência emocional, né? A vítima, sabotadores e tudo mais. E tudo isso remonta àquela criança. Então, essa toxicidade é uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados e alunas, e tem gente aqui que é meu mentorado e escutou, que o outro pode fazer o que quiser contigo. Claro, não seja aquele Joãozinho que gosta de fazer a exceção, tá? Tô falando no dia a dia, né? O outro pode vir fazer o que quiser contigo, mas tu que vai aceitar ou não. E aí, a gente tem uma tendência a aceitar a toxicidade do outro. Aceitar, eu digo assim, fazer aquilo vir, não bater e voltar. Ou não bater e ir pra qualquer lugar. Bater e internalizar. Pegar pra ti, como se fosse teu. Quando a gente não se conhece,
quando a gente não tá seguro de quem nós somos, quais são os nossos valores. É horrível isso. A gente traz pra gente. Porque o ser humaninho, a grande maioria, e eu me incluo nisso, é autorreferente. A gente tende a achar que tudo gira em volta do nosso umbigo. A gente se dá, sim, importância demais. E aí, quando tu começa a te desapegar disso, tu começa a ver que aquilo que a pessoa tá fazendo e falando diz muito, mas muito mais respeito a ela do que a ti mesma. E aí, eu não tô dizendo aqui pra tu ser Buda, pra ser a Madre Teresa de Calcutá. Eu mesmo não tenho vocação pra santa. Porque tem dias que tu não vai aguentar e que tu vai dar no meio do outro. Vai responder. Mas quanto mais tu tem essa consciência, mais tu respira fundo e tipo assim, tá, deixa com a pessoa. Isso é dele, dela. Tipo, toma, esse problema é teu, esse lixo é teu, ó, eu te devolvo. Eu vou aqui, ó, seguir minha vida. E aprende cada vez mais a ir desligando dessas coisas que acontecem e que tu não controla. Tu não controla os outros, tu não controla as circunstâncias externas. Ah, mas podia ser o que tu quisesse. Podia ser extremamente diferente, mas deixa eu te contar uma coisa. O mundo não é justo. E tem muita pessoa boa que não tem resultados. Ah, mas ela foi boa, ela fez o certo assim. Eu sei, mas o mundo não é justo. Nossa, quando eu vi a pessoa veio e me atacou e tal, sim. E aí quando eu falo sobre lidar com a toxicidade do outro, não é pelo outro, é por ti, é pelo teu bem-estar, é pela tua saúde mental, é sobre o que tu está se permitindo sentir e fazer e absorver do outro. E aqui é uma história de tu te conhecer e adquirir essa clareza a teu respeito, a respeito da tua vida. Para quê? Para começar a ter o controle de como tu escolhe reagir a isso que te acontece. E uma técnica muito simples, pensa numa técnica simples. Lembra quando tu vê um cachorro filhote? Lembra quando tu vê um bebê? Lembra, assim, o que a gente sente? Olha aqui, ó, minha linguagem não verbal, eu tô sorrindo. Sabe, quando tu vê... Eu nem sou tanto de gato, mas imagina um gato pequenininho. Imagina um filhote de cachorro, um pintinho, qualquer coisa. E um bebê. Sabe, aquele bebê que é só dobrinha, assim, sabe? Os pés parecem uma bisnaguinha. Imaginou essa criança? Ok. Agora, imagina essa pessoa que tu entende que é tóxica. Imagina ela vindo com todo o caminhão de lixo dela. Só que agora, tu não vai imaginar ela com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 50, 60 e poucos anos. Imagina ela com 3 anos. Aqui no sul a gente diz um toquinho de amarrar bode. Aquela coisinha pequena. Que é braba, esperneando e tal. Tu não vai reagir diferente. Pois bem, essa pessoa tóxica nada mais é do que uma criança ferida se manifestando. Tu pode ter certeza. E quanto mais eu converso com as pessoas, quanto mais eu me conecto com as pessoas, mais eu percebo isso na fala delas e no modo de agir. E aí aquilo fica tão fácil para eu olhar e dizer assim, eu te entendo. Eu imagino que não seja assim. E quando a gente recebe o feedback do outro, a gente não fica se justificando. A gente olha, por exemplo, para um chefe, ou para um pai, para uma mãe, ou para algum superior e tal, e diz assim, amigos? Marido? E diz assim, tu tem razão. Eu podia ter feito diferente. Sinto muito. Gente, o outro se desarma. Ainda que ele não colocou, mas podia ter falado comigo diferente. O Papa podia falar contigo diferente. Que a depender de como tu estás, tu vai reagir de uma forma. E aí, lembra daqueles dias que tu tá muito bem, obrigada. Que ninguém te tirou do sério. Porque tu tá feliz, porque tu tá bem, porque tu teve uma noite bem dormida e tal. Percebe que quando tu estás bem, qualquer pessoa dessas não vai ter o poder de tirar a tua paz de espírito. Agora, quando tu tá preocupada em pagar as contas, quando tu tá preocupada que não fez as coisas que tu queria pra atingir teus objetivos, com muita coisa pra fazer no trabalho, e ainda tem que ver as coisas de casa e tal, e tu começa a te atucanar com essa montoeira de pensamento, tu sai do teu eixo. E ao sair do teu eixo, pronto, tu tá na zona da dor. E se alguém cruzar contigo
e falar atravessado, ou não fizer o que tu tava querendo, pode ter certeza. Ou tu vai ser o bode expiatório dela, ou ela vai ser o teu bode expiatório. Por isso que eu tô dizendo, tem pessoas que naturalmente passam mais parte do tempo na toxicidade? Tem, mas nós também temos os nossos dias. Por isso é tão importante a gente buscar estar no nosso eixo, que não é fácil, tá? Porque como eu acabei de dizer, às vezes basta uma noite mal dormida. E a cabeça que não para de pensar. E aí a gente fica criando monstros. Então, é complicado, né? Não é fácil isso. Aqui, o Marco dizendo, Elisa, 6 meses após o processo e não compreenderia metade do que está falando. Tu é foda. Ai! Somos. Porque tu sempre colocou em prática as coisas que a gente foi falando, né? Tá aqui, mentorado na prática, falando a respeito disso. Aí sim, eu não atendo só mulheres, eu atendo homens também. Então, não é fácil conviver no mundo. Porque a gente tem que conciliar todas essas vontades, né? Tem que se abrir para exercitar esse controle emocional. Que não adianta ficar lendo livrinho de autoajuda se tu não exercitar, não colocar em prática. E ir adquirindo isso. Eu vejo, por exemplo, na minha relação com os meus pais. Hoje eu olho pra eles, sei direitinho qual é o sabotador que tá falando, de onde eles vêm, mas durante muito tempo eu não enxerguei eles como seres humaninhos. Eu enxerguei como pai e mãe, que estão lá pra te cacetear, dar limite, aquela coisa toda. Mas hoje é tão bom enxergar eles efetivamente. Eu não enxergava. Eu era a filha com a vítima e tal. Então, assim, eu garanto que eu era tão tóxica pra eles quanto eles eram, na minha cabeça, naquela época, pra mim. Hoje, eu só consigo ver que são seres humaninhos que, assim como eu, que sempre tentaram e fizeram o melhor que eles poderiam fazer. E aí fica muito bom, fica muito melhor a nossa relação. Vou dizer que a primeira pessoa que sofre, quando eu não estou também, é o Rafa, porque é o mais próximo, porque nós dois trabalhamos em casa. Isso justifica? Não. Isso justifica eu cada vez querer aprender a lidar melhor com as minhas coisas para saber lidar com as dele. E mesmo assim também, para quando ele não tá nos 500 dele, eu não me contaminar. Por quê? Meu perfil comportamental é comunicadora, executora. Então, o comunicador é um adolescente tão grande. Aquilo que eu falei lá no início da live, de levar as coisas pro pessoal. Que daí, quando ele responde alguma coisa que eu soou meio atravessado pra mim, eu já, modo defesa, quero dar no meio. Mas isso tá falando dele. Será que não é a hora de eu acolher ele? E cada circunstância, tu vai percebendo como lidar. Ah, quer dizer que eu vou aceitar toda e qualquer patada? Não, né? Tá escrito idiota na minha testa? Como eu disse, eu não sou o caminhão de lixo dos outros, mas durante muito tempo as pessoas mais próximas, as que são mais importantes pra mim, ou um chefe, eu ficava muito mal. Muito mal mesmo. Por quê? Porque eu queria ser amada, porque eu queria pertencer, até que tu te dá conta disso, que trabalho é trabalho. O importante é eu cumprir com as coisas, com os resultados que esperam de mim, e se puder entregar um pouquinho a mais, com certeza, dentro de casa, ser compreensiva consigo e com o outro, impor limites. Então, porque a gente sempre vai ter pessoas que não são tão tranquilas com a gente. A gente sempre vai ter pessoas que parece que nasceram com aquela nuvenzinha preta em cima da cabeça. E aí, uma coisa importantíssima. Se tu normalmente diz que sempre tem uma pessoa tóxica, que sempre tem algum invejoso, que sempre tem esse tipo de coisa na tua vida, eu preciso te alertar. Cuidado. Cuidado, porque existe uma tendência a gente retroalimentar essas dinâmicas na nossa vida. Então, de a gente trazer uma pessoa que vai ser tirana e a gente vai acabar sendo a vítima, o pobre coitado. Então, a gente precisa curar em nós essas feridas. Pra quê? Pra não repetir padrões. Porque daqui a pouco tu sai de um emprego e aí tu não olhou pra dentro, não fez a tua meia-culpa, a tua autorresponsabilidade. Adivinha
Como é que vai ser no próximo emprego? Tu vai repetir esse ambiente. De uma forma ou de outra, tu vai atrair esse ambiente. Porque tu continua mesmo aqui dentro. Então, tu vai enxergar o mundo com esses mesmos olhos. E aí, então, tu vai ser uma pessoa que absorve o lixo dos outros. Vai ser uma pessoa que vai ser o para-raio de outras pessoas tóxicas. Porque eu tenho um tirano e uma vítima. Eu tenho um salvador e uma vítima. Então, vai se estabelecendo essa codependência. E ainda tem um anoréxico emocional, que é a pessoa que é autossuficiente. Eu sempre digo, existe uma grande diferença entre autossuficiência e independência. A pessoa que é autossuficiente, ela não tem espaço para os outros. Em relacionamento, não entra outra pessoa, porque ela é autossuficiente, ela resolve tudo. Não tem espaço. E a pessoa vai se colocando como uma ilha. Agora a pessoa independente, ela faz as coisas, ela pede ajuda, ela deixa o outro participar. Não, eu sou independente, mas eu também quero compartilhar. Então a gente tem que ir cuidando isso tudo. E eu tenho percebido muito isso. E tenho alertado as minhas alunas e as minhas mentoradas a respeito disso. Cuidado! Tu não tem como resolver a vida dos outros. O outro não vai mudar se ele não quiser e ele não fizer sentido pra ele, se não estiver doendo. Mas tu pode olhar pra si e escolher como reagir. Aí tu vai ter que perceber o que o outro ativa em mim, que eu fico tão incomodada. O que eu tenho do outro que me incomoda tanto. O que o outro, com o agir dele, esfrega na minha cara, que tá doendo. E a partir disso, ir lidando diferente, porque tu só controla como tu escolhe reagir. E quanto mais tu perceber que tu tá ativada e que tá pronta pro responder, se desgastar, ou deita na cama e não para de pensar remoendo as coisas, enquanto tu não resolver sentir, esses padrões vão se repetir. Porque no mínimo tu vai ser para-raio de uma pessoa tóxica. Mas quando tu começa a aumentar a perspectiva, olhar pro outro, perceber essas coisas, fica diferente. Fica diferente. Então eu peço que tu leve muito contigo dessa live isso, de ficar atenta. Se daqui a pouco tu não vai repetir esses padrões, porque é o que eu tenho visto com as minhas mentoradas e alunas e tenho alertado elas. Ei, cuidado! Se tu não perceber essa dinâmica que tu estabelece com os outros, tu vai repetir padrão. Tu vai repetir padrão. No primeiro momento tu vai se sentir aliviada e depois vai voltar a se comportar da outra maneira. Da maneira antiga. E aí essas pessoas tóxicas vão continuar minando a tua vida. Porque tu permite. Porque tu não olhou pra ti, pra se blindar com relação a isso. Pra fazer a tua parte, pra assumir a tua responsabilidade. Porque se tem uma coisa que é boa, a pessoa vai dizer, é ser vítima. Se tem outra coisa que é melhor ainda, é achar um culpado. Por quê? Porque eu não preciso me autorresponsabilizar, né? São os outros. Eu sou consequência, eu não sou causa. Mas, quando tu começa a te empoderar disso, sabe o que tu pensa? Mesmo aos prantos, que diz, não, só um pouquinho. Eu sei que eu vou ter resultado, só depende de mim. Eu vou fazer diferente. E tu vai te desafiando até que tu começa a agir diferente, e internaliza quando vê tá automático. Tu começa a conquistar a vida que tu quer. Ser quem tu quer ser. Ser diferente, ser menos ansiosa, ser mais tranquila, ser mais leve, brigar menos, escutar mais, prestar atenção no outro. É muito bom. Então, olha pra ti. Esquece o outro. Como que tu pode fazer contigo pra lidar melhor com essas pessoas que tu diz que são tóxicas? O que depende de ti? O que talvez essa pessoa ative em ti quando ela vem daquela forma? Então, como tu pode fazer pra desativar? Tornar consciente já é um primeiro caminho. O quanto tu tem certeza de quem tu é, teus valores, tua autoestima. Pra mostrar pra ti mesma que pertencer é maravilhoso. Todos nós queremos pertencer e se sentir amados. A preço de quê? E quem disse que tu não pertence? Só por tu ser tu. Vai se questionando isso. Cuidado com o discurso sabotador. Cuidado, porque ele vai te colocar pra baixo.
Foi assim que tu conseguiu muita coisa na vida. E não tô te dizendo de ruim, mas é uma criança. A criança, ela, quando tem sentimentos dentro dela, ela não sabe externar falando pra ti que está se sentindo angustiada. Não. Ela morde, ela bate, ela chora, ela grita, ela puxa cabelo. É assim que ela sabe se defender. E essa pessoa tóxica, quando chega até ti, ela tá chegando assim. Não estou dizendo pra tu aceitar tudo. Tu vai impor limites, mas primeiro tu precisa saber quem tu é. Pra saber como se desativar. E pra olhar que aquela criança ferida tá se comunicando com a tua. E aí tu só consegue falar a teu respeito, não o outro. Ah, mas Elisa, eu tentei fazer, a pessoa foi ferida num dia, no outro não. Sim, tu não controla ela, tu controla a ti. E aí vai seguindo, vai te desenvolvendo. Porque esse é o X da questão. Deixar o outro cuspindo o fogo que vem de dentro dele. Mas que não te atinge. Que é como se tu tivesse um escudo invisível, tu só vê o que a pessoa tá fazendo. E escolhe como tu vai reagir. Tá bem? Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixa teu comentário, manda um direct que eu vou ter um prazerzão enorme em falar contigo. Beijo enorme.